Olá pessoal, tudo bem? Então, seguindo as nossas atividades, né? Espero que todos tenham feito a atividade do dia 17, tá? Então, ali eu mandei um vídeo, né, explicando sobre a questão da importância da irrigação, da adubação verde, a importância da adubação química, da adubação orgânica, tá? A importância do uso do calcário, enfim. Todas essas técnicas são utilizadas, né, diariamente na agricultura, né? Os pequenos agricultores, grandes agricultores, pecuaristas utilizam, né, várias técnicas de melhoramento do solo. Então a gente sabe que a correção do solo é muito utilizado pelo uso de calcário, né, de alguns fertilizantes orgânicos. E também é importante ressaltar, né, que não o uso abusivo de fertilizantes químicos, né, porque tem uma grande concentração de componentes ali de misturas químicas, né, que podem, com o passar do tempo, ocorrer, né, algum dano ali naquele tipo de solo. Tá? Então, o importante seria o uso de matéria orgânica feita com produtos orgânicos naturais, né, e ali então ser feito, né, também o cultivo, o melhoramento do solo com a questão da adubação verde, que é a principal, né, componente nutritivo para o solo. Então a adubação verde ela pode ser feita com azevém, aveia, enfim, né, tudo isso vai melhorar a concentração de nutrientes de nitrogênio no solo. Tá? Então hoje a nossa aula é do dia 23 de abril, né, e a gente tem, né, na parte do livro ali, deixa eu só ver aqui no capítulo 3 que a gente está. Capítulo 3, então, o vídeo anterior falou dessas atividades ali, né, importantes do cultivo do solo. Hoje, então, a gente fala um pouquinho, né, pessoal, vocês podem resolver as questões, então, na página 216, tá, sexto ano. Então, na página 216 ali, do livro, no capítulo 3, tem o seguinte, né, veja a tirinha abaixo. Então a gente tem essa parte do livro, né, tem a tirinha, as figurinhas ali, e está dizendo o seguinte: a turma do Chachado é formada por personagens que retratam o povo brasileiro. Em sua opinião, o que a personagem Marieta quis dizer com a fala? Como essa rosa nasceu nessa região? Então ali a gente tem, né, os bonequinhos ali, e eles estão caminhando, né, sobre um solo bastante seco, né, a gente observa ali. Então, o que ela quis dizer, né, referente à observação dessa planta, a observação desta planta nesse tipo de solo? Né? O que será que ela estava se referindo quando ela viu isso, né, essa rosa bonita, numa região bastante, né, seca? Tá? Então essa questão, a letra A, vocês vão responder. A letra B, então, da número 1, que característica o solo deve apresentar para ser fértil? Então a gente viu que na última aula, para um solo ser fértil, o que deve acontecer? Tem que ter uma concentração do quê? Né? Vocês vão voltar ao conteúdo e vão responder essa questão, tá? Então vocês vão responder isso ali também, que é outra questão também, o uso de micro-organismos no solo. Então, para manter os micro-organismos, o que a gente deve levar em consideração? A questão de adubação orgânica, adubação verde, pouca adubação química, né? Então a gente tem que levar esses itens aí, né, que são fundamentais para a manutenção de micro-organismos que vão auxiliar, né, na alta concentração de nutrientes para o solo. E a letra C, cite as técnicas de preparo do solo. Isso a gente viu na aula anterior, tá? Então vocês vão citar ali a parte da aração, enfim, não vou falar agora, mas vocês vão retomar meu caderno, os conteúdos, e falar então sobre isso. Na questão número 2, leia o texto abaixo, tá? É sobre o sistema direto de plantio de milho. Então é importante vocês ressaltar, né, falar, esse texto relata muitas vezes, né, o dia a dia na agricultura, na fumicultura, né, os fumicultores muitas vezes plantam o tabaco e logo em seguida eles plantam um milho. Para que eles plantam um milho na resteva, né, do fumo? Então vocês vão ler essa partezinha e vão responder também a questão número 2, tá? O que aborda no trecho do texto, aí vocês vão começar a seguir, né, respondendo ali então.
A letra B, vocês vão escrever, né, quais as vantagens do sistema de plantio citado no texto, ok? E vamos lá na número 3, tá, pessoal? A questão número 3, sobre o solo e as práticas agrícolas, relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda, certo? Daí vai ter aqui algumas técnicas, né, de aração, vai ter adubação, irrigação, tá? Então vai ter toda essa sequência aqui. Vocês vão ligar, tá, na questão número 3, por exemplo, aqui, ó, a aração. A gente sabe que a aração é um processo adicionado nutrientes no solo. Não, aração, perdão. Aração é isso mesmo, tá? E as demais, então, vocês vão colocar de acordo com os critérios que aparecem. Por exemplo, adubação. Nós sabemos que a adubação é o que, pessoal? Tá? Então, digamos que a aração, a gente usa algumas ferramentas para fazer, né, o cultivo do solo, melhorar, né? A adubação é o processo que adiciona nutrientes no solo, por exemplo, tá? Então, antes eu falei ali que era a aração, mas é a adubação, tá? É o processo que adiciona nutrientes no solo, ok? E vamos seguir, tá? Vocês vão fazer a questão número 3, a questão 4, tá? Fala sobre a horta suspensa aqui. Tá? Importante, muitas vezes, né, na cidade, ou pessoas que não têm pátio, elas podem, né, criar um mecanismo de horta suspensa. Qual é o fundamento da horta suspensa? Tá? Então, em nosso cotidiano, utilizamos vários recipientes que muitas vezes vão fora. Então, poderia ser, né, reutilizados. Né? Um exemplo aqui, ó, tem as garrafas PET, né, e essas garrafas são reutilizadas. Né? Elas são feita como vasinhos, né, para plantar alguma plantinha e fazer o cultivo da mesma, certo? Depois de respondidas as questões, né, podem responder no livro e a gente corrige, então na próxima aula eu passo, né, a correção, certo? Faço uma correção ali breve dessas questões. Depois a gente tem ali extração de mineral. Então ali, pessoal, vocês vão fazer uma leitura, tá? Como vimos no início do capítulo, diversos objetos que utilizamos no cotidiano são obtidos de plantas e para cultivá-las, o ser humano precisa modificar o solo. Então ali a gente sabe, para fazer muitas vezes, né, cultivo de plantas e, enfim, a gente vai ter que mexer no solo, vai mexer, né, nas matérias-primas que tem ali, certo? Muitas vezes a gente também mexe no solo para fazer a extração do petróleo, né? O homem retira o petróleo do solo, dos oceanos, né? As rochas, né, para fazer construções, os minérios, enfim, né, vários outros metais, tá? Então, extração de mineral, fazer uma leitura, tá? E depois vocês vão fazer uma análise aqui no mapa, né, no Mato Grosso do Sul também a exploração de manganês, que é um metal utilizado na indústria metalúrgica para fazer ligas metálicas. Então, os minerais, né, a extração de mineral é muito importante para o homem, para a questão de sobrevivência, né, muitas vezes, mas a extração de mineral tem que levar em conta o impacto, né, que o homem muitas vezes causa no ambiente, sem se dar conta, ou muitas vezes querendo, né, se dar, muitas vezes é por querer realmente a questão econômica, né, que muitas vezes devasta, né, várias regiões, extrai os minérios, né, e não se dá conta muitas vezes do tamanho, né, impacto que ele causou naquele local. Tá? Fazer uma leitura, né, ali nessa partezinha. Tem outras regiões, exemplo garimpo também, né, extração de minério ali. Muitas vezes para fazer a extração do ouro usa-se o mercúrio, que é um metal pesado, né? Esse metal muitas vezes ele em contato com a água, em contato com o ser humano, ele é cancerígeno, tá, pessoal? Fazer uma leitura e fazer um textinho no caderno sobre a extração de minerais. A extração de mineral, então, vocês vão colocar, né, a importância da extração do mineral e os danos causados, né, pelo impacto, né, da extração desses minérios, ok? Vocês vão fazer um texto bonitinho
e vão fazer uma representação de um impacto negativo na extração de minério. Tá? Pode ser a questão de uma devastação de um determinado local, por exemplo, para a extração do petróleo, a questão do mercúrio na água, que tem, por exemplo, nesse desenho aqui, né, os garimpeiros, tá? Então vocês vão fazer uma representação nessa partezinha ali, ok? Então a atividade seria isso, a questão 1, 2, 3 e 4, da página 216, e o texto sobre extração de mineral, com um desenho representando o impacto negativo e falando dos benefícios, né, da extração também, ok? Seria isso então, um abraço.